Salve Maria Santíssima. Nós vamos continuar nossas aulas aqui. Hoje o nosso tema continua sendo sobre os pecados espirituais. Nós falamos já sobre o orgulho espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a avareza espiritual e, se der tempo, também de outros pecados. São João da Cruz vai dizer o seguinte, né? Só lembrando um pouquinho antes. Essas realidades é para quem já tem uma vida espiritual. Então, quanto mais você avança na vida espiritual, sem dúvida, maiores são as investidas do inimigo. No entanto, maior é o auxílio da graça de Deus. E às vezes nós esquecemos disso. E isso não é um detalhe. Isso faz uma grande diferença. Santa Teresa de Ávila fala que quando a alma se decide a rezar, o inferno inteiro se volta, né, se levanta contra ela. Mas lembremos que o céu inteiro está ao nosso favor. E aquele que é o Rei dos céus, aquele que é o Rei dos reis, aquele que tudo pode, está conosco, e ele é o vencedor. Isso é o que é mais importante. Às vezes nós nos fixamos mais no tentador, no mundo, na carne, e ficamos amedrontados e esquecemos do grande auxílio do céu que nós temos. Se for com a nossa força é um desastre terrível, mas com a graça de Deus, então tudo vale a pena. Então São João da Cruz vai nos ensinar este caminho necessário de purificação. E ontem eu falava sobre o orgulho espiritual. E hoje nós vamos estar falando sobre a avareza espiritual e talvez falemos sobre outros tópicos, tá bom? Vai dizer o nosso querido São João da Cruz sobre a avareza espiritual, né? Muitos destes principiantes têm às vezes também grande avareza espiritual. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras de vida espiritual. Querem ter sempre grandes cópias de livros sobre estes assuntos, sobre vida espiritual, né? Vou me deter aqui. Andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Ou seja, a pessoa ela quer uma relíquia, Padre Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina, achando que aí vai encontrar o consolo. Aí não encontra. Aí quer uma relíquia de Santa Rita. Aí não encontrou. Aí quer uma relíquia de Santo Antônio. E vai juntando muitas relíquias. O problema, claro, que não está na relíquia, que é um grande bem, mas a forma que a pessoa se relaciona com este bem, que são as relíquias. Ela vai se relacionando com as relíquias como se fossem figurinhas, como se fosse uma coleção de dominó, uma coleção de alguma coisa que ela quer acumular. Ela vai lidando com as coisas espirituais na perspectiva de acúmulo. Quanto mais eu tenho, mais eu estou seguro. Ela coloca uma segurança na quantidade, na abundância de coisas. Ela não consegue aproveitar essas coisas, ser tocada por esses bens, mas ela fica ali sempre na ânsia de ter mais, mais, mais. O problema não é ter muitas coisas, é colocar a nossa segurança de forma plena, de forma total, nessas coisas que são boas. Ou seja, São João de Ávila dá até um exemplo bem interessante que a gente poderia aplicar aqui. São João de Ávila, que não é o mesmo São João da Cruz, né? Mas é contemporâneo. E também é doutor da igreja. Ele vai dizer o seguinte: imagine um esposo que vai para a guerra para defender a pátria e defender a esposa. E como ele está se demorando na guerra, ele manda presentes para a esposa, presentes belíssimos, caríssimos, para que a esposa lembre dele. Só que com o passar do tempo, a esposa
começa a se fixar nos presentes, esquecer de quem deu e até trair o esposo. Começa a arranjar um amante, vai usufruindo dos presentes recebidos do esposo, esquece o esposo, usa os presentes e ainda arruma um amante. Olha como isso é terrível. O que isso quer dizer? Que a pessoa vai transformando os bens espirituais no centro da vida dela. E não Deus. Não é o Deus que dá, mas sempre a ânsia das coisas dadas. Essa ânsia, né? Um anseio de segurança constante. Não em Deus, mas nas coisas, né? É o que uma vez Santa Clara falou para São Francisco de Assis quando ele estava muito inquieto. E Santa Clara disse para São Francisco de Assis: tu tirastes o olhar de Deus e colocaste o olhar na obra de Deus. Porque ela viu São Francisco inquieto, e ele já no grande grau de santidade, mas estava muito preocupado com as crises que estava havendo de fato, né? E preocupação lícita. E ela vai colocar para ele: tu esqueceste de olhar o Deus das obras, está fixado na obra de Deus. Daí foi uma palavra de sabedoria, né? Muito forte, que calou o coração de São Francisco. E às vezes pode acontecer mais ainda conosco, que não somos santos, né? Mas que desejamos. Bem-vindo nossa amiga Raimunda Gentil. Aí continua São João da Cruz dizendo: muitos nunca se fartam de ouvir conselhos e de aprender regras de vida espiritual. A pessoa pede um conselho a outro, e a mais outro, e a mais outro. Na verdade, ela não quer o conselho, ela quer acumular muitos conselhos, como eu ia falando, como se isso fosse uma segurança, como se isso fosse um patrimônio. Então ela não aproveita o conselho dado para agir de forma prudente. Não. Ela pega esse conselho dado, guarda, pega mais outro, guarda, pega mais outro, guarda e vai juntando conselho em cima de conselho e não sabe tomar decisão nenhuma. Então o avaro espiritual, ele tem esse afã de acumular. Continuando. Querem ter sempre grande cópia de livros sobre este assunto. Que assunto? Sobre vida espiritual. A pessoa quer ler todos os tratados de mística, de teologia cética, de dons extraordinários. Ela tem uma sede pelo extraordinário, uma curiosidade, um anseio pelo sobrenatural. Não é um desejo ordenado, sadio, né? Mas há uma desordem aí. Ela gosta de falar do miraculoso, do grandioso, dos estigmas, da levitação, da bilocação, dos outros dons, né? de milagres e tantos outros dons. Mas ela vai esquecendo o essencial. Então ela quer ler inúmeros livros, pega um livro de 2.000 páginas, 1.500, lê, aí lê mais outro, lê mais outro, lê mais outro, mas ela não consegue colocar aquelas 10.000 páginas que ela leu, ela não consegue colocar uma linha em prática para vivenciar de fato. Ou consegue, mas muito pouco. Ela vai achando que o segredo da vida espiritual é essa avareza de acumular livros e mais livros espirituais. Como se isso tornasse ela espiritual. Como se isso tornasse ela uma pessoa santa, virtuosa. Não, ela está errando o caminho. Né? O problema não é ter livros espirituais, não tem problema. O problema é não saber usá-los e paralisar neles. O livro espiritual deve ser um instrumento para Deus e não pararmos nele. O que vocês estão entendendo, né? Por exemplo, São João de Ávila até adverte, né? Quando nós vamos ler o livro espiritual, devemos ler um pouco, parar, meditar e alimentar-se. E não ficar fixado no livro. Nunca foi essa a função da leitura espiritual.
é nos elevar para Deus. É essa a função do livro espiritual, nos ajudar como trampolim para Deus, para crescer na intimidade com Deus, e não barrá-la, e não se tornar um fim em si mesmo. É tanto que Santo Afonso Maria de Ligório fala que é um grande perigo para quem está iniciando querer ler muito sobre teologia moral. Ler muito, né? A pessoa não sabe o básico do catecismo, não sabe o básico da Bíblia, da fé, da doutrina, mas ela quer ler muito assuntos complexos, assuntos que os grandes teólogos debatem. E ela nem sequer consegue ter uma fidelidade na vida de oração, crescer nas virtudes, sai de pecados graves, de pecados veniais e deliberados. Ela está engateando na vida espiritual, mas ela só quer falar de coisas muito altas. Mas ela não vai em degraus. Ela só quer saber de teologia moral, teologia mística, né? Mas ela não tem uma vida ascética, não tem uma vida de penitência, de renúncia. Fica pulando etapas. Existe uma falta de ordem e uma falta de humildade, uma falta de autoconhecimento de quem ela é. Aí continua, né? Além disso, carregam-se de imagens e rosários bem curiosos. Ou seja, enche a casa de muitas imagens. Não para aumentar a devoção, porque é bom ter as imagens, elas nos ajudam a rezar melhor. Mas a pessoa, ela enche a casa de imagens, de ícones, de rosários, os mais caros possíveis, os mais chamativos, como a avareza. Olha, eu tenho tal rosário que o Papa abençoou, eu tenho tal imagem, custou R$1000. E a pessoa fica toda inchada. Embora ela não diga para os outros, mas quando alguém chega, olha que imagem linda, ela fica toda se achando quando vai mostrar as coisas. Como se tudo fosse um bem dela e pronto. Uma pessoa dessa não consegue emprestar um livro, arranjar uma imagem para que alguém reze durante uma semana, 2 diante daquela imagem. A pessoa é muito apegada a tudo. Não é um zelo, é um apego. Porque há diferença entre zelo e apego, né? O zelo é mais um cuidado pelo sagrado. O apego é tratar o sobrenatural como uma coisa natural. E eu me apego com o sobrenatural como se fosse uma coisa meramente material. Isso é um perigo para a nossa fé. Além disso, carregam-se de imagens e rosários bem curiosos. Ora deixam uns, ora tomam outros, vivem a trocá-los e destrocá-los, querem-nos, já desta maneira, já daquela outra, se afeiçoam mais a esta cruz do que aquela, por lhes parecer mais interessante. Ou seja, a pessoa quer saber se está trocando de livro, se troca com alguém, depois destroca e faz mais não sei o que, ela começa a ler um livro, lê pela metade, aí depois lê 2 páginas, já quer outro livro, aquela bagunça toda, é uma desordem. Mas ela quer sempre ter novidades, o afã de novidades. Novos livros, novas imagens, novos rosários, novos tudo, né? Vira uma bagunça. E também, vereis a outros bem munidos de Agnus Dei, relíquias e santinhos, como as crianças com brinquedos. Condenam em tudo isto a propriedade do coração e o apego ao modo, número e curiosidade destas coisas, pois esta maneira de agir é muito contrária à pobreza de espírito. Ou seja, a pessoa começa a tratar os livros espirituais, as relíquias, os textos, como sendo uma coisa de criança mesmo, que ela está brincando com boneco, com carrinho, né? É algo que ela perde a noção do eterno, a noção de crescer na graça e fica fixado nessas coisas que, repito, não são ruins, são boas, mas não são brinquedos, são instrumento de santificação. Então é preciso a gente ter muito cuidado com essa avareza, o acúmulo pelo acúmulo, o se exibir, porque eu tenho. Ei, Osés, eu vou te emprestar tal livro. Não, eu quero é comprar, eu não quero emprestado não, eu quero é comprado, que é meu, eu gosto quando é meu. Percebam?
Isso é perigoso na vida espiritual. Isso é uma armadilha, a avareza espiritual, como fala São João da Cruz. São João da Cruz, rogai por nós.